Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Minhas amigas, meus amigos, estou aqui para trazer mais um vídeo informativo para vocês. E aquele tipo de vídeo que nos dá muito prazer, pois é um vídeo no qual a gente desmascara um bolsonarista mostrando que ele também não tem caráter. O cara em questão é o senador Cleitinho, de Minas Gerais, se eu não estiver enganado, um cidadão bolsonarista, mesmo que tente ali dar aquela disfarçada, mas que, como todos os outros, na hora que se trata de Luiz Inácio Lula da Silva, ele é capaz de qualquer coisa. O nosso trabalho aqui é desmoralizá-lo e mostrar para você. E você é meter o dedo no like e passar muito adiante. As pessoas precisam saber que esse picareta vive aí nas redes sociais se dizendo independente, se dizendo um cara íntegro, um cara que não gasta dinheiro para isso, que não gasta dinheiro para aquilo, mas é capaz de inventar esse tipo de fake news. Vamos fazer o seguinte, vamos à fake news do mesmo, depois eu explico direitinho para vocês e mostro de forma cabal. Quando se trata do Lula, essa gente não tem caráter nenhum e a gente precisa desmascará-lo. Vamos ouvir esse picareta. 2022, assim que acabou a eleição, olha o que aconteceu nos presídios. É por isso que ele pegou e vetou. São eleitores do Lula, essa turma. Não, mas eu queria falar pro Lula aqui que nós vamos derrubar seu veto, Lula. E ainda eu vou deixar você com mais raiva ainda, sabe por quê? Porque se os senadores e os deputados é contra a saidinha, o que os detentos, os presidiários fazem na época da campanha? Eles não têm que sair para lá votar? Olha o custo que faz isso para a população brasileira ter que pagar. Então agora eu vou fazer ainda para taiar mais ainda você, Lula. Deixar você com raiva. Fazer um projeto de lei agora que os presos também não podem votar, não. Não vai poder votar mais. E eu acredito que eu vou ter o apoio de toda a população brasileira. Porque quem tem que ter direito, e também direito de votar, é o cidadão do bem. Preso tem que ficar na cadeia. Se você concorda comigo, vamos para cima. Bem, meus amigos, do que é que ele está falando aí? Lula vetou uma parte do projeto da Câmara que impede a saidinha para presos em regime semiaberto, que impedia os caras de visitarem as suas famílias. Será que esse preso sai para votar? Será que esse preso pode votar? Esse cara que já mudou de regime e foi condenado e agora está no regime mais brando? Não, esse cara é um mentiroso. Ele disse que os presos comemoraram a vitória do Lula nos presídios em 2022. Será que é verdade? Também não. Ele é mentiroso. E sabe por quê? Vocês sabem mesmo o que é que acontece com um preso para ele votar? Vamos aqui? Primeiro vamos desmascará-lo já de primeira. Quantos presos nós tínhamos em 2022? Aproximadamente 826.800 presos a gente tinha em 2022. Esse número subiu um pouco e agora é 839.700 presos. Veja aí que essa pesquisa é recente, de 10/3/2024. Porra, Paulo, quase 1 milhão de presos votando. Será, pessoal? Vamos lá, vamos entender direitinho essa história para você nunca mais se deixar enganar? Vamos nessa? Destes mais de 800 mil, você sabe mesmo quantos puderam votar e como é a votação? Será que o preso sai para votar como esse picareta acabou de dizer? Acabou de acusar o Lula de ter vetado uma parte do projeto deles que impede as saidinhas porque os caras votam no Lula? Vamos nessa? Vamos prestar atenção aí. Quem está preso também vota. Entenda o que diz a Constituição. Vamos nessa. O Tribunal Superior Eleitoral preserva o direito de votar a duas categorias de presos. Aos que estão em prisão provisória, ou seja, o cara não está condenado, muito menos está em um regime semiaberto. Quando o cara está em um regime semiaberto é porque ele já está condenado, certo?
Vamos lá. Então, prisão provisória é aquele cara que ainda não foi condenado. Aí sim esse tem direito de votar. A gente já explica para vocês. Né? E uma outra categoria, adolescentes internados como medidas socioeducativas, não pessoas que estejam em presídios. Demais pessoas que cumprem pena em estabelecimentos carcerários não podem participar do pleito. Trata-se de uma disposição dada pela Constituição. A carta veda a votação a quem tem condenação definitiva na justiça. Ou seja, se o cara já mudou de regime, é porque ele já foi condenado definitivo e ele não pode votar. Preso provisório é aquele cuja sentença ainda não teve trânsito em julgado. Ou seja, quando ainda cabe recurso ao processo. Em outras palavras, o suspeito que ainda não foi julgado ou não recebeu uma condenação definitiva. Esse tipo de prisão é excepcional e ocorre em casos específicos, como quando a liberdade do suspeito coloca em risco outras pessoas ou abre margem para a destruição de provas, por exemplo. Ou seja, muito pouca gente fica preso de forma provisória. E aí, Paulo, quantos presos votaram na eleição para presidente? Não é uma boa pergunta? Vocês acabaram de ouvir aí o Cleitinho, né? Senador por Minas Gerais, espalhando essa gigante fake news em relação ao nosso gigante Luiz Inácio Lula da Silva. Vale mencionar que a pessoa em prisão provisória ainda não foi condenada. A Constituição determina a perda de direitos políticos a quem é alvo de condenação na justiça, inclusive o impedimento de votar. Isso vale inclusive para a questão de quem quer ser candidato. A gente não pode esquecer disso. Segundo a Corte Eleitoral, sabe quantas mil pessoas votaram, estavam aptas a votar, estavam presas provisoriamente e puderam votar em 2022? Vocês acabaram de ver aí que a gente tem mais de 800 mil presos, certo? Sabe quantas puderam fazer isso? Para esse picareta ficar levantando esse falso testemunho. Isso é crime contra Luiz Inácio Lula da Silva. Só 13 mil presos provisórios estavam aptos a votar. E como foi que eles votaram? Eles saíram para votar? Mais uma grande mentira. Eis o que diz a Constituição. É autoaplicável o artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, que impede a suspensão dos direitos políticos aos condenados em ação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Veja, mesmo o cara que mudou de regime fechado para o semiaberto, os efeitos continuam e ele não pode votar. São desses caras que o Cleitinho está falando. A suspensão dos direitos políticos é consequência automática da condenação criminal transitada em julgado, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direito. Ou seja, se o cara tiver condenado e a pena do cara for substituída por uma pena, por exemplo, para ele pagar multa, ele pode pagar a multa, ficar em liberdade, mas enquanto o tempo da pena não se esgotar, ele não pode votar. Agora vamos aqui a outro ponto. Vocês ouviram ele acabar de dizer aí que os caras teriam que sair, né, para votar. Será que é verdade? Não, Cleitinho. Você está mentindo novamente. Assim como presos provisórios, adolescentes internados como medida socioeducativa não têm suspensão dos direitos políticos. Os detentos não saem do cárcere para votar. Tribunais regionais e eleitorais, TREs, disponibilizam sessão eleitoral nesses locais. Porém, um estabelecimento carcerário só pode receber as urnas se tiver no mínimo 20 pessoas aptas a votar, ou seja, 20 pessoas em prisão provisória. E o Cleitinho falou, disse aí, o pessoal fez festa quando o Lula foi eleito presidente, insinuando que os presos do Brasil, quase 1 milhão, votaram no Lula. Só 13 mil estavam aptos a votar, nem todos votaram.
Você, senador Cleitinho, que fica aí no Congresso Nacional se gabando, se dizendo uma pessoa honesta, se dizendo uma pessoa do bem, você não vale nada. Você é igual a qualquer outro bolsonarista, picareta, mente, cria fake news contra o Lula quando pode, mas a gente está aqui para desmascará-lo. Gostou dessa informação? Se gostou, meta o dedo no like. Não esqueça de passar adiante, não. Não deixe esse picareta passar por bonzinho. Ele não é. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo explicativo ou na nossa live diárias.